isso, quando falta um minuto ainda para começar a nossa EBD, né? Já começou há 5 minutos, né? Vai fazer 5 minutos. Não esqueçam que está havendo uma gincana aí, quem não está em nenhuma equipe pode até simpatizar com alguma equipe, por exemplo, o Hugo, a gente já sabe que ele simpatiza com o roxo, o André com o roxo também, foi ludibriado pelo André, né, para votar no verde semana passada, mas agora roxo, que não sabe que o roxo já foi o terceiro, quarto uniforme do Corinthians, né, André? Então, aí, ó. Então vai ter doação de alimentos, vai ter drive-thru. Então, que doem aí tem duas equipes, né? O verde e o roxo, que é o Roxinóis. Então, eu sem nenhuma tendência e nem uma querendo puxar a sardinha para algum lado, com certeza eu iria para o lado do roxo. Não porque eu estou na equipe e tal, mas se vocês estiverem aí, quiserem doar, obviamente doa sempre para o roxo. Pensar em dúvida se é verde ou roxo, roxo. Roxo, né? Então é isso aí, porque roxo é a cor que da uva, né, do vinho, do sangue de Cristo, começa já começa espiritualizada, mas será bem interessante. Já deu 5 minutos aqui, já fiz a propaganda, o pastor Flávio fez uma campanha grande no culto, né? A gente vai falar sobre autoridade hoje também, né? A gente não pode usar, vamos falar sobre autoridade aqui. O pastor Flávio fez uma propaganda grande no púlpito, então, mas tem uma boa notícia para vocês aqui da equipe roxa. Semana que vem eu prego no culto à noite, eu faço um merchan para nós também aí, tá bom? Deus abençoe a todos, que seja, né, um jogo saudável como e o intuito final é para ajudar as pessoas necessitadas, isso é importante. E como todo jovem gosta de uma disputa, quando coloca algo contra, né, não sei se já jogaram alguma pelada, algum futebol, algum vôlei, né, você vai jogar com os amigos. Se você só está jogando com os amigos, é um jogo tranquilo. Você usa a palavra, o jogo é contra, a gente vai jogar Mocidade contra o Master. Parece que vira um campeonato, né, mundial. Então, quando a gente usa essa palavra contra, né, o jogo é contra, parece que muda o nosso espírito esportivo, né? Hoje nós temos o verde contra o roxo, né? Parece que muda, ou falar valendo, muda todo o espírito esportivo, que vira um simples amistoso, vira um grande campeonato. Mas muito interessante, muito legal. Vamos começar então nossa EBD, né? Já começou a nossa conversa, mas começar o nosso estudo. Gostaria de pedir aqui para a Camilinha fazer uma oração para iniciar. Pode ser, Camilinha? Pode. Vamos lá, então. Senhor Pai, te agradecemos por mais um dia, Deus, que o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui, Senhor, reunidos mesmo que online, para aprender mais sobre Ti, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor nos deu, Senhor, uma palavra que a gente pode estudar, ler e aprender sobre Ti, Pai, sobre o Teu amor. Te agradecemos, Senhor, também por essa gincana que estamos tendo. Está sendo muito legal, a galera está se envolvendo bem, Senhor, e a gente pede que a nossa prova principal, que é de arrecadação, Senhor, que a gente possa arrecadar bastante, independente de equipe, Senhor, que a gente possa ajudar junto e todas as pessoas que são ajudadas através dela, Pai. É isso que te pedimos, também peço que o Senhor abençoe o Alan agora, Senhor. O Senhor possa estar dando sabedoria para ele, no que ele vai falar. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, a gente vai continuar nosso estudo lá na primeira carta a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo, né, a Timóteo. Então, como a gente já estudou, as cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu, né, então, para Timóteo e para Tito, as duas cartas para Timóteo e a carta para Tito. Então, são instruções pastorais que ele dá, instruções sobre como se portar diante de algumas doutrinas, como se portar diante do culto, e a responsabilidade do homem e da mulher dentro da igreja, né? Hoje, diante de várias ideologias, hoje, diante de várias formas de pensar, filosofias, um tema que às vezes fica um pouco delicado de ser falado, até mesmo esse texto aqui que nós iremos ler, que vai ser 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 9 até o 15,
é um texto bastante debatido até hoje, um texto bastante difícil de ser interpretado, de ser conversado, até mesmo pela questão cultural da época e nossa questão cultural hoje. Então, é algo muito interessante ser debatido e algo muito complicado, porque às vezes nós já viemos, né, e vemos com alguns pressupostos, né, colocados dentro da nossa ótica, dentro da ideologia, dentro da mídia, dentro das redes sociais. A gente faz algumas leituras com um óculos ideológico. E às vezes isso é complicado, né? A gente já fazer uma leitura dentro de algum óculos ideológico. Às vezes a gente já faz a leitura através do óculos político, às vezes já fazemos uma leitura através de um óculos ideológico. Então, é complicado quando nós fazemos essa leitura, essa interpretação, dentro de alguns pressupostos já existentes, às vezes com alguns preconceitos, né? Às vezes a gente faz algumas leituras até mesmo bíblicas, às vezes com um pé atrás, né, devido a algumas verdades serem difíceis de entender, e até mesmo algumas verdades que nós lemos, mas nós esquecemos de alguns contextos culturais e esquecemos também de uma progressiva literária, de uma escrita progressiva, por exemplo. Às vezes a gente pega partes do texto, pegamos blocos, ou se pega blocos separados e se faz uma leitura e tenta ter um entendimento em cima apenas daquele bloco. Por isso que nós estudamos toda a carta, estamos fazendo essa caminhada de estudar todo o livro para conseguir entender qual que é a caminhada do apóstolo Paulo dentro dessa escritura, dentro do que ele está escrevendo. A gente começa a perceber já dentro de 1 Timóteo que ele já começa a fazer uma grande crítica às falsas doutrinas e aos falsos mestres. Então, que a gente consiga entender que dentro aqui dessa comunidade de Éfeso, existiam vários falsos mestres e várias doutrinas que não eram compatíveis com a palavra de Deus e nem com uma caminhada e nem com a vida do discípulo cristão. Então, que a gente consiga entender que existe essa progressão e que o apóstolo Paulo, tudo que ele está escrevendo, existe um contexto e existe também a sua progressão literária, a sua progressão de escrita, onde ele quer chegar. Existem várias coisas aqui que ele está falando que ele já explicou antes. Então, ele não traz uma explicação novamente, que já foi explicado, e ele já estava falando sobre falsos mestres, sobre falsos ensinos, de como se portar, e aqui agora nós vamos chegar nesse bloco de texto que ele fala como deve se proceder dentro de um culto público, como deve se proceder. Ele começa, antes aqui ele já traz o papel do homem, né, e agora ele continua, e ele começa a falar sobre o papel da mulher dentro do culto aqui, dentro deste contexto que nós conseguimos trazer para o nosso contexto hoje também, tá? Eu gostaria de fazer aquela nossa leitura dinâmica, né? Aquela nossa leitura sequencial, e nós teremos vários momentos de leitura, então acredito que todos aqui vão conseguir ler dentro dessa aula aqui. Então, vou pedir para o Silas ler, a gente vai começar lá, 1 Timóteo, capítulo 2, tá? Dos versículos 8, Silas, até o versículo 12, pode ser? Silas, do 8 não, desculpa, Silas, do 9 ao 12. Do 9 ao 12. E o meu próximo aqui, o Hugo, você consegue ler, Hugo, do 13 ao 15? Beleza. Legal. Tá, vou ler aqui então. Legal. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe,
se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Legal. Gente, antes da gente começar a falar sobre esse texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui, como vários cristãos maduros aqui que já somos, ou numa caminhada de fé, no amadurecimento cristão. Eu queria que você me respondesse, ou se alguém fizesse uma pergunta para você, como é que você responderia uma acusação cética de que o cristianismo deprecia as mulheres? Não sei se já ouviram falar sobre isso, não sei se já ouviram, mas se alguém falar assim, olha, embasado, se a gente pegar só esse bloco de texto, né, se alguém chegasse, olha, o cristianismo deprecia a mulher, como é que você responderia isso? Eu vou perguntar para uma mulher, e depois para um homem essa resposta. Já penso, como que você responderia uma pergunta cética de alguém que fala, né, que o cristianismo deprecia a mulher? Como seria a sua resposta? Deixa eu ver aqui, a Camilinha leu. Vou perguntar para Paula. Paula, o que você acha? O que você responderia? Você está lá no campus, lá na universidade, no doutoramento? Calma, deixa eu pegar meu fone, que senão vai reverberar. Ok, você está lá no doutoramento, na sua área que provavelmente predominantemente é masculina, né? A área da educação física, provavelmente a grande maioria, não sei, eu estou chutando, mas acredito que seja, ou não? Tá aí? Não, não tá, vou pegar o fone. Tá me ouvindo? Sim. Então, Paula, Tá. dentro aí dessa pergunta, você está lá na universidade, lá dentro do doutoramento, onde eu acredito Tô que ouvindo. predominantemente seja uma área bem masculina, né? Onde vários homens, não sei se dentro ali você é o quê? Uma das únicas É mulheres? meio a meio. Não, Meio a no meu meio? laboratório eu sou uma das poucas. Agora eu tô reunindo uma galera aí para entrar, pra gente ter mulheres também. Mas no Legal. esporte, de maneira geral, que é de onde eu sou, é realmente a maioria masculina. Ok. É engraçado que hoje cedo eu estava pensando sobre isso. Uhum. Mas eu acho que olhando para as cartas e em especial as cartas, assim, a gente tem alguns trechos que são muito descontextualizados. A galera pega muito de maneira descontextualizada e posta no Instagram e tal. Então eu acho que vale muito a gente, eu diria para a pessoa que quem pensa sobre isso conhece pouco sobre Cristo, porque Cristo é muito contracultural, né? E considerando o contexto da época, a gente vê vários momentos onde Jesus se aproxima de mulheres e as introduz, e eu creio de maneira intencional, né? Então, e acho até que daria para a gente contra-argumentar isso quando a gente olha para as mulheres que acompanham o Cristo e os discípulos e que muitas vezes a gente vê o relato delas sustentarem o ministério, né? Fazerem parte dessa questão de sustentar financeiramente. Então eu acho Uhum. que Jesus ele veio exatamente para mostrar o contrário dessa afirmativa, né? O Uhum. evangelho não deprecia. Agora, se a gente for pegar esses trechos de maneira descontextualizada, sem olhar para a época e etc., aí realmente fica difícil de dialogar. Mas essa seria a minha resposta bem por cima, assim, óbvio que tem exemplos mais significativos. Legal. Muito bom apontar para Cristo, né? E dentro dessa questão contextual, e como eu falei no início, né? Isso aqui é uma crescente narrativa, onde o apóstolo Paulo escreve várias coisas, a gente precisa entender o que está dentro dessa crescente narrativa, porque a gente tem que cuidar com pegar blocos de textos, né? Separados e fazer algumas interpretações e algumas doutrinas em cima, né? Como às vezes acontece até de algumas igrejas, algumas doutrinas em cima de alguns blocos, né? Por exemplo, algo interessante que parece uma contradição aqui sobre a mulher, que aqui o apóstolo Paulo fala sobre a mulher não usar o cabelo bem ataviado, cheio de joias no cabelo. Vocês lembram de algum outro texto onde o apóstolo Paulo fala que as mulheres não podem andar com os cabelos descobertos? Elas têm que andar com um véu no cabelo? Em Parece uma Coríntios, né, que fala. Exatamente. 1 Coríntios, ali a gente consegue perceber já no capítulo 11, que existe uma proibição das mulheres andarem mostrarem os cabelos, né? E aqui em Éfeso, o apóstolo Paulo fala que as mulheres, é bom que elas não andem com os cabelos muito ornamentados. Então parece que existe uma contradição aí do apóstolo Paulo, então, se a gente for pegar em blocos de textos.
Entende? Por isso que a gente precisa ver como a Bíblia, até as próprias cartas, como dentro de um contexto, como a Paula falou, e dentro de uma escrita crescente, dentro de uma narrativa, onde que o apóstolo Paulo quer chegar, né? Onde que ele está querendo chegar com esses ensinamentos. A gente precisa ver todo o pano de fundo, entende? Isso é algo interessantíssimo, a gente entender o pano de fundo, porque a Bíblia Sagrada ela não se resume em porções de texto. A Bíblia ela se resume em toda ela, em sua completude. Algo interessante que a Paula, seja bem-vinda, Thaís, Vitinho, André, chegaram ali depois, que eu não dei as boas-vindas, em toda uma completude, né? Algo interessante que a Paula fez, que a gente fez nas aulas passadas, na aula passada, que foi apontar para Cristo. Toda a Bíblia, todo o Evangelho, todas as cartas, tudo aponta para Cristo. A gente estudou o Antigo Testamento apontando para Cristo. Cristo sempre será aquele que é apontado. O apóstolo Paulo aponta Cristo aqui também. Eu gostaria de perguntar para um homem como é que ele responderia a isso, né? Uma acusação que o cristianismo deprecia as mulheres. Quer dizer, a gente já ouviu isso, né? Dentro de algumas ideologias, dentro de algumas formas de pensar. Deixa eu perguntar aqui vamos ver aqui. Vamos perguntar para o Silas. Silas, como é que você responderia a isso? Uma acusação dessa? Uma acusação cética. Que todo cristão, né, a Bíblia deixa muito claro que ele deve ser submisso. Por exemplo, quando Paulo fala aqui, né, que as mulheres, né, devem ficar em silêncio, submissas e tal, né, a gente vê, por exemplo, em outro texto, até em Efésios, que Paulo fala que todo cristão cheio do Espírito deve ser humilde, deve ser submisso, né, então eu acho que a vida do cristão como um todo é uma vida de submissão, né, e que a própria Bíblia coloca também, né, que nenhuma pessoa ela é acima da outra, assim, né, todos são iguais, né, então, acho que além das questões que a Paula já mencionou, né, que a Bíblia, ela deixa muito claro em diversos momentos que todos são iguais, né. Legal. Lá em Efésios 5:21, né, fala que todos, né, têm que ser submissos às autoridades e a Cristo. Então, isso é algo bem, bem interessante de ser compartilhado mesmo, né? Tanto que a gente começa a trabalhar aqui nessa crescente, o apóstolo Paulo ele está falando sobre autoridade no início. Não sei se vocês lembram, né? Que a gente estava conversando sobre, na primeira aula, que ele fala para que nós oremos por todo tipo de autoridade, porque toda autoridade é instituída por Deus. E se a gente for lembrar qual autoridade que era na época aqui, era o imperador Nero, e eles tinham que orar por esse cara e por esses governantes ali que estavam junto, né, do imperador, mesmo que ele fosse o maior perseguidor ali dos cristãos. Naquela época ele foi o que mais perseguiu os cristãos, né, que matou, que começou com aqueles jogos lá da arena, né, onde levava os cristãos para serem mortos ali. E o apóstolo Paulo ensina a orar por essa autoridade, mesmo não sendo uma autoridade boa, mesmo não sendo alguém que faria bem para o povo cristão. Eles mesmos tinham que orar por essa autoridade. Então, todos nós somos submissos a uma autoridade. A nossa submissão é a autoridade de Cristo. Ele é a nossa autoridade maior. Então, nós somos submissos a ele, e uma ordenança de Deus é que nós oremos pelas autoridades, né? Então a gente vai respeitar todas as leis das autoridades? Não. Se a lei for contrária à palavra de Deus, nós podemos ser submissos à autoridade. Nossa, como assim? Que heresia, que rebeldia. Se a gente for pegar no Antigo Testamento, Daniel, existia... Sim, também. Legal. Se a gente for pegar no Antigo Testamento, quando o rei lá na Babilônia, né, onde é colocado uma ordem que não pode mais orar para Deus, que eles têm que se curvar a outra estátua, né, lá de Nabucodonosor. E o que acontece? Daniel não se curva, ele não se curva e nem os seus amigos, né, a estátua, né, de Nabucodonosor. Então ele vai contrário a uma lei ali que é contra a palavra de Deus. Então, era lei não orar, era lei não buscar outro senhor, senão Nabucodonosor. Era lei não adorar e não orar a outro Deus, se não fosse Nabucodonosor. E
Daniel e seus amigos são insubmissos a isso. Por quê? Porque isso vai contra a palavra de Deus. Então, se eles precisam ser presos porque eles têm que orar e buscar Deus, eles fazem isso. Então, nem toda a lei que te obriga a fazer algo que nós devemos cumprir. Então, vamos para a gente ser insubmisso, mas a lei que ir contrária à palavra de Deus. E homens foram presos por isso, né? O próprio, aqui dentro desse contexto, os cristãos poderiam não ser mortos, existia uma segunda chance para eles. A segunda chance era eles negarem a Cristo, negarem a Deus. E esses que morreram e foram presos não negaram a Deus. Então era a lei. Aquele que tiver outros deuses, né? Aquele que for ateu, né? Porque aquele que for ateu, porque eles não acreditavam no panteão dos deuses romanos, aquele que for ateu, que acredita em outro Deus, como em Jeová, né? Ou em Jesus Cristo, esse era considerado como ateu, era crime de ateísmo. Então, se ele adorasse outro Deus, se ele adorasse que não fosse do panteão, ele era acusado com crime de ateísmo. Então, ele tinha a segunda chance. Olha, ou você nega esse seu Deus e assume os nossos deuses, ou você morre. Então, você tem a liberdade dessa escolha, né? Então, você está dentro da lei. Então, você partindo dentro da premissa da lei, negando a Deus, negando a Cristo, você está livre. Mas se você for contrário a essa premissa, você não negar, aí você está preso, você pode ser morto. Está vendo? Então ele vai, aqui dentro dessa época, eles oravam por esse imperador, por essas autoridades, mas eles não iam contrário à palavra de Deus. Isso é algo interessante. Por que eu estou trazendo esse pano de fundo? Para a gente conseguir entender o que estava acontecendo ali na época, né? E antes de eu continuar com esse pano de fundo, quero fazer outra pergunta para que a gente consiga inserir essa questão das próprias mulheres e tal, dentro desse contexto, hoje. Deixa eu perguntar aqui de novo para um homem, para uma mulher. Vamos perguntar aqui para o André Dário. André, quais mulheres em sua igreja, né, ou em alguma outra área, que você admira, assim, intensamente? Ou imensamente? André Dário. Tá aí? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então beleza. Falei, vai que não tá ouvindo. Não. Mas falando na igreja, na nossa ou na igreja em geral, assim? Em geral. Uma mulher que me admira muito, não sei se vocês conhecem, é a esposa do reverendo Adão Carlos do Nascimento. Ela, assim, pelo contato que eu tive com ela, tipo assim, ela ficou um tempo na igreja que eu ia antes, e eu admiro muito ela como cristã mesmo, assim. Ela é uma referência, sabe? Dona Hilda e o reverendo Dom Carlos, nossa, os dois assim, é bênção de Deus mesmo. Legal. Muito bom. E vamos perguntar agora para uma moça. Ivana. Você, uma mulher que você admira imensamente ou intensamente, da igreja, de forma geral. Olha, não tem não, né? Assim, sempre que eu penso numa mulher que resiste bastante, eu penso numa senhorinha que é lá do parque, que ela tem 90 e poucos anos. E assim, ela tinha os seus 80, e sempre que tinha alguma data comemorativa, ela fazia poema, sabe? Eu acho muito fofo, porque ela falava que era o que ela fazia quando ela era adolescente. E aí ela gostava muito de compartilhar. Então, sempre que era uma homenagem ao pastor, mulher do pastor, dia da mulher, dia do homem, tudo, ela fazia um poema. Agora, né, com a idade, ela tem que parar também com o Covid. Eu não tenho ido na igreja, faz muito tempo que eu não vejo também, mas eu acho muita dedicação, sabe, ao outro, querer homenagear, com carinho. Legal. Então, a gente viu aqui alguns exemplos de mulheres de Deus, né, que é admirado aqui. A gente, para dar continuidade, a gente entender aqui no versículo 9, ele começa falando assim, da mesma sorte, ou igualmente, que as mulheres em traje decente. Por que ele fala da mesma sorte ou igualmente? Ele está dando uma continuidade do ensino que ele estava dando antes. E esse ensino, ele vinha para os homens. Se vocês lerem aqui no versículo 8, ele fala assim, portanto, quero que os varões, ou que os homens, orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, ele está falando de algo interior, não de algo exterior.
Então, naquela época existia mesmo várias formas de oração, né, com as mãos levantadas, né, como já comentei, que era uma forma de mostrar submissão mesmo a Deus, mostrar que ele era como se fosse uma criança dependente de Deus, né, como uma criança que levanta as mãos e pede o auxílio do Pai, o auxílio de Deus. Em vários outros textos a gente vê homens que oram com a cabeça baixada, a cabeça levantada para os céus, próprio Moisés na intercessão lá da guerra, ele com as mãos levantadas orando a Deus. Então a forma de orar, a forma física, a forma externa, a forma de buscar a Deus, não é algo que traga um escândalo, ou não é algo primordial. Primordial é o interno. Então, o que ele faz? Ele traz um equilíbrio que é necessário ali. Então, você pode orar com as suas mãos levantadas, de joelho, mas o seu coração precisa estar contrito e entregue a Deus naquele momento de oração. Por isso que ele fala, de igual forma, as mulheres, ele começa a fazer algumas instruções para as mulheres ali da época, como elas deveriam se portar diante do culto público, porque nós temos que nos preparar também para o culto público, né? O homem aqui, como foi no versículo 8, ou as pessoas que oram com as mãos levantadas, que era costume dos homens, e por que ele fala os homens? Que ele está trazendo num contexto grego, judaico, onde a mulher era totalmente desprezada, essa é a palavra, onde a mulher era totalmente tida como uma segunda ordem, ou uma segunda casta, ou uma segunda linha de ser humano. A mulher, ela não era considerada uma pessoa de igual forma ao homem. E esse grande problema não vem da palavra de Deus, ou não vem das escrituras sagradas. Esse grande problema vem da queda e do pecado do homem. Vem da insubmissão do próprio homem com Deus, e da mulher também com Deus na queda. Então ele fala que causa essa inimizade. Hoje a gente vê essa inimizade bem grande, mas o problema quando nós vemos lá em Gênesis, quando é criado, o próprio apóstolo Paulo vai citar aqui Adão e Eva, e ele traz esse contexto e essa criação divina, onde Deus, ele cria o homem e a mulher de igual forma. Os dois, como está lá em Gênesis 2:7, são a imagem de Deus. A mulher é a mesma matéria do homem, ela é tirada da costela do homem, então ela é também da carne do homem. O homem é da carne da mulher, os dois são a mesma carne, os dois são a mesma matéria, os dois são iguais em questão não quero trazer a questão fisiológica, existem as diferenças, mas eu digo em questão moral, em questão de importância. Os dois são da mesma importância, o homem e a mulher. Não existe uma importância diferente um do outro, mas dentro do contexto grego, a mulher, ela era tida como até um ser das trevas, um ser de escuridão, um ser ruim. O próprio Platão, que é um filósofo aí, que todos devem conhecer, ele dizia que a mulher, ela não tinha uma capacidade intelectual bom, ela era considerada como se fosse uma coisa, como até mesmo comparada a animais. Parece algo pesado, mas diz que o único papel dela, até mesmo para os filósofos gregos dentro da Grécia, era reproduzir, era criar, era ter filhos. Tanto que a forma sublime, e a gente consegue ver a deturpação do pecado aí, a forma sublime de relação sexual entre dois seres ali para os gregos era entre homem e homem. A mulher era apenas para reprodução. A relação sexual entre homem e mulher não era algo tido como santo, algo bom. A mulher só tinha o papel de reprodução e ter uma família. Era só isso. Até dentro desse contexto grego, né, eles já tinham esse entendimento de família que era homem, mulher e filhos, só que a mulher era tida apenas como uma coisa ou como alguém que era para reproduzir. Tanto que, por exemplo, a gente vê vários filmes gregos aí, né, que provavelmente todos devem ter assistido algum filme, sei lá, 300, né, de Esparta. Eles eram dentro ali até ali dentro de uma tática de guerra mesmo, mas ali dentro do exército, os homens se relacionavam uns com os outros, era normal os homens se relacionavam com os outros. Primeiro, que eles gostavam, né, um gosto meio peculiar e estranho, não gosto, né, mas eles gostavam. E outra coisa, eles estimulavam isso, porque
Porque dentro de uma guerra é mais fácil você proteger alguém que você tem uma intimidade afetiva, né? Você defender ali o seu garoto, né? Ali dentro da guerra, você defender o seu menino, né? Então seria mais fácil para eles se defenderem assim, né? Meu Deus, mataram meu homem, o cara fica mais revoltado ainda, né? Então eu sempre imaginava assim, sei lá, né? Às vezes com minhas bobeiras aqui, né? Então lá o Leônidas, né? Tipo, o Leônidas, aquele cara machão, assim, sei lá. Eu sempre pensava na minha cabeça que antes de começar uma guerra, ele chamava a galera e falava assim, prepara, né? Então eu acho que era mais ou menos assim com os gregos, né? Então imagina como que eles eram ali na guerra. Eles eram guerreiros fortes. E o próprio filme Troia, não sei se já assistiram, onde tem lá o Aquiles e o Patroclo, e o seu primo dentro do filme, Patroclo, tem uma dificuldade com RL, Patroclo, o seu primo. Ali dentro do filme falava que era primo dele, mas não era primo, era pupilo. E o pupilo, a partir dos 12 anos, já tinha relação sexual com o seu tutor. Então, para eles era normal, era uma deturpação. O homem mesmo, com o homem, a gente consegue perceber a deturpação do pecado, que o homem com o homem ali era a relação sublime para eles. A mulher não. Dentro do contexto judaico mesmo, muitos judeus oravam agradecendo a Deus por não terem agradecendo por não ter nascido gentil, por não ter nascido com algum tipo de enfermidade, né? E não ter nascido mulher. Eles acreditavam que a mulher era uma segunda casta, era algo assim de nenhuma importância. E a gente não vê isso dentro da palavra de Deus. Deus, quando faz o homem e a mulher, ele fala que faz a mulher idônea ao homem. O homem idôneo à mulher. Um complementa o outro. Um é parte importante e integrante do outro. Tanto quando ele fala assim, auxiliador, ele faz uma auxiliadora idônea, acho que eu já devo ter comentado aqui, ele fala, a palavra no hebraico de auxiliador é Esher, ou Esser. Então, o que significa essa palavra Esser? Auxiliador é a mesma palavra que está lá no Salmo, que o salmista fala, de onde virá o meu Esser, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, se a gente for pegar dentro desse mesmo contexto a palavra Esser, auxiliador, se a gente pegar a mulher como menor importância, uma mulher que serve ao homem, tem o seu papel servil ao homem, então a gente tem que pegar esse texto de Salmo e entender que Deus tem um papel servil ao homem também. E não é isso que está querendo dizer. O auxílio é algo mútuo, a mulher auxilia o homem, mas o homem também tem responsabilidade sobre a mulher. No próprio texto de Efésios, nós percebemos que o apóstolo Paulo mostra que a mulher não é só um objeto, uma coisa, como está dentro do contexto judaico ali, né, e grego. Por quê? O que ele fala? Que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela. Ninguém dá a vida por uma coisa. Ele está humanizando, trazendo a humanidade da mulher. Está vendo como que o apóstolo Paulo traz a mulher de novo para o ponto onde Deus queria que ela estivesse? Ele traz isso porque, como a Paula falou antes, Jesus ele faz isso. Tem um livro muito interessante, que é Jesus, o Libertador das Mulheres. É um livro bem legal mesmo. Ele fala sobre Jesus trazendo a mulher de novo para a sociedade, há 2000 anos atrás. A gente lembra aquele texto que a mulher e as crianças, elas não tinham lugar na sociedade, então elas eram tidas como uma segunda casta. Para os gregos ali, e para os romanos também, as mulheres e as crianças eram propriedade dos pais e dos maridos, né? Então, do pai e do marido. Então, do pai até ela casar, né? E o marido, ele se torna senhor da mulher e dos filhos. Então, por exemplo, dentro de Roma, se o filho nascesse com um problema, o pai poderia matá-lo. E a mulher a mesma coisa, ele poderia largar ela, abandonar. E Jesus, ele já vem e faz isso totalmente ao contrário, os próprios cristãos. O que estava acontecendo ali na época? Muitos pais ali romanos começam a pegar os filhos e colocam os filhos para a morte, deixam para morrer, os cristãos começam a adotar essas crianças que eram, de certa forma, deficientes, ou mirradinhos, ou que não seria, ou até mesmo mulher, né, porque se nascesse mulher, eles também poderiam descartar, é uma palavra pesada você falar isso, né, porque você fala de descartar um ser humano, mas para eles era isso mesmo, não era como se fosse um ser humano, uma criança, ou até mesmo uma criança do sexo feminino. E o que os cristãos começam a fazer?
começam a adotar essas crianças. Esses que são doentes, esses que são deficientes, esses que são meninas que os pais não querem, eles começam a adotar. A gente começa a perceber que a humanidade, o ser humano, ele é inserido de novo dentro do cristianismo. Jesus, ele se importa com o humano, e o apóstolo Paulo da mesma forma. A gente consegue perceber com a mulher pecadora, aquela mulher adúltera, onde os fariseus da época, né, e os legisladores ali, os escribas, eles trazem essa mulher adúltera para Jesus e falam assim: olha, mestre, foi pega em adultério, a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. O que o senhor diz sobre isso? E a história todo mundo sabe. Jesus se abaixa, começa a escrever no chão algumas coisas ali, e ele se levanta e fala: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E essa é uma frase bem conhecida de todos nós, né? E cada um começa a sair, né, do mais velho ao mais moço, sai um por um, e ele pergunta à mulher: olha, quem que tá aqui, né? Quem sobrou? Fala: ninguém. Então, quem que te julga aqui? Ninguém. Aqui dentro da minha versão Ara, né? Então, eu também não te julgarei. Então, vai e não peques mais. O que acontece? Por que eles trazem aquela mulher? Dentro da lei, né, quem era pego em adultério precisava ser apedrejado mesmo, mas ambas as partes. Eles não trouxeram o homem ali também. Claro que Jesus, ali dentro, a gente consegue entender que ele segue os preceitos da lei de Moisés, e ele não revoga uma lei ali. Ele mostra compaixão pela pecadora, pela mulher ali, e ele mostra a humanidade ali, misericórdia, porque a mulher ali não é tida como uma coisa para ele. Ele mostra a sua misericórdia sobre o ser humano ali. Ele traz de novo a dignidade da mulher. Os próprios discípulos que caminhavam com ele estranharam quando viram ele conversando com a samaritana. Falaram: nossa, mas você está conversando com uma mulher e samaritana ainda? Jesus, ele introduz a mulher de novo, entendam o que eu quero dizer de novo, porque ela estava fora ali naquela época, para uma sociedade, para a sociedade. Jesus, ele traz mulheres que o sustentam. Se a gente for ver a Bíblia, quem vai na crucificação de Jesus são mulheres. Quem vê Jesus ressurreto primeiro ali, não vê na tumba, são mulheres. Se a Bíblia fosse totalmente machista e depreciasse as mulheres, eles não colocariam mulher. Por quê? Porque naquela época, mulher não tinha voz. A mulher, ela não tinha autoridade. Então, imagina se a Bíblia ela fosse machista, se os escritores também tentassem deturpar a escritura, eles não trariam a autoridade e o testemunho de uma mulher. Primeiro foi uma mulher que viu Jesus ressurreto. Eles não falariam que foi uma mulher, porque a mulher não tem autoridade, a mulher não tem voz, eles não acreditariam nela. Mas a Bíblia, mesmo assim, Deus, com a sua soberania, deixa essa palavra, deixa essa autoridade, deixa esse testemunho ocular primeiro das mulheres. Quando desce o Espírito Santo, as mulheres também estão na casa, em oração. Desce sobre as mulheres também. Joel fala isso, que ele descerá sobre os homens, sobre as mulheres. A gente vê a importância, a mesma importância do homem e da mulher, só que com atributos diferentes, com responsabilidades diferentes. É isso que a gente precisa perceber. A gente, vendo todo esse pano de fundo, aqui existiam vários mestres, como a gente já leu, trazendo doutrinas diferentes, doutrinas erradas ali. Eles trouxeram o gnosticismo, começaram a trazer algumas heresias, começaram ali dentro pregar algumas coisas sobre prosperidade também, cobrar sobre as suas pregações, tanto que o apóstolo Paulo, como a gente já estudou lá em 1 Coríntios, o pessoal de Corinto não acreditavam na sua autoridade e acreditavam ele como um pregador baixo, raso, porque ele não cobrava por suas pregações, diferente dos outros mestres que eram eloquentes e cobravam por suas pregações, e ele começa a comparar, fala: vocês estão querendo que eu cobre para que eu seja grande? E o apóstolo Paulo começa a falar que dentro desses mestres começa a aparecer alguns que falam sobre prosperidade e começa a subverter algumas coisas, né? Dentro lá de Corinto já existia essa questão de um feminismo ali dentro, onde as mulheres querem tomar conta de algo que não era proposto a elas, né? E algo interessante aqui, que a gente consegue perceber, como eu disse, a questão do contexto, né? O apóstolo Paulo fala que lá em Corinto as mulheres não podem orar sem véu, porque Deus não ouve, porque lá dentro existia um contexto muito grande de prostituição, e o véu mostrava a diferença da mulher para a questão de santidade.
e lá muitas mulheres queriam se igualar aos homens, e se igualando cortavam o cabelo para ficar igual. Entende que dentro de um contexto não tem problema nenhum a mulher cortar o cabelo, não tem problema nenhum orar sem véu, mas era dentro daquele contexto para diferenciar e mostrar a santidade, uma diferença das outras pessoas. E aqui o apóstolo Paulo faz a mesma coisa com os homens. Olha, vocês têm que orar com as mãos levantadas, mas com o coração santo. Qual que é a diferença do cristão aqui para o outro, né? E ele continua também falando lá, se a gente for ler, vamos ler lá, 1 Coríntios 11, 11. O que ele fala do homem e da mulher? 1 Coríntios 11, 11. 1 Coríntios 11, 11. É um assunto bem interessante, que demandaria um pouquinho mais de tempo, né? Mas vamos tentar terminar aqui, correr. 1 Coríntios 11, 11. Lucas Duarte. Pode ler 11, o 11, 11 até o 15. Beleza, vamos lá. Não lê até o 16. 11 até o 16. Vamos ler todo esse. Beleza. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Interessante, né? Que a gente consegue perceber a dependência do homem e da mulher. O apóstolo fala que nenhum é mais importante que o outro, que o homem depende da mulher e a mulher do homem, porque os dois provêm de Deus. Outra coisa interessante é que a mulher não pode orar sem o véu ali dentro do contexto de Corinto. E outra coisa muito interessante, não sei se vocês pararam para perceber ali numa exortação do apóstolo Paulo, ele fala que o homem ter cabelo comprido é vergonha. O homem ter cabelo comprido é vergonha, mas se a gente for parar para pensar, João Batista era nazireu, e nazireu não pode passar a navalha no cabelo. Então João Batista não era careca, não tinha cabelo curto, João Batista era cabeludo. Muito provavelmente Jesus também tinha o cabelo comprido. Absalão, filho de Davi, tinha o cabelo comprido. A força de Sansão estava onde? No seu cabelo comprido. É vergonha para o homem ter o cabelo comprido? E aí? Por isso a gente tem que analisar o pano de fundo. Porque dentro daquele contexto, o homem com cabelo comprido, existia muita homossexualidade ali também e uma mudança, uma inversão de valores. Então os homens ali estavam invertendo os valores com as mulheres e as mulheres também com os homens. Então ele trabalha dentro de um pano de fundo que ali, dentro daquele contexto, não seria legal o homem usar cabelo comprido, porque ele não se diferenciaria dos outros ali. Entende? E a mulher a mesma coisa, era dentro daquele contexto. Por quê? Porque o nosso externo também revela o que tem dentro de nós. Por isso que ele fala aqui também que as mulheres, ela tem que andar com um traje decente, porque às vezes o que está no nosso externo revela o que tem no nosso interno, quais são os desígnios dos nossos corações. O apóstolo Paulo não proíbe mulher de se vestir bem e ir relaxada para a igreja, isso é totalmente contrário, você tem que ir bem vestida sim, o homem também. Mas o que estava acontecendo aqui? Elas frisavam o cabelo com muita joia, com muito ouro, com muitas pérolas, por uma questão de ostentação exacerbada. E isso era contrário, porque existia muitas pessoas ali sem dinheiro, mas essa não era a grande questão, é que elas estavam trazendo atenção para elas. E o homem aqui também, às vezes quando levantava as mãos, era para trazer atenção para ele. Então o que ele está falando? Olha, a atenção não tem que ser de vocês mulheres, nem de vocês homens. Se ali naquela época a mulher trazia atenção para ela na vestimenta, na forma que, na ostentação de colocar broches de bronze, pérolas, algumas pedras que eram caríssimas, que ali alguns relatos na época diz que homens e pessoas vendiam até embarcações para comprar, porque era coisa cara mesmo, ou trocava algumas pérolas, algumas coisas que tinham ali. Então ele começa a falar sobre uma ostentação exacerbada, onde não havia
necessidade. Por quê? Porque o exterior está falando mais do que o interior. Ele fala ali dos homens ter o coração santo, mas as mulheres também. Ele está trazendo como deve ser procedido o culto público. Ele fala da mulher porque ele falou do homem também, então ele fala de toda a humanidade, ele traz uma igualdade ali. Ele falou do homem, falou, como o homem deve se portar, e como a mulher está se portando aqui. Então, como é que hoje nós chegamos à igreja para adorar ao nosso Deus no nosso culto público? Porque Deus, ele olha a nossa oferta, mas ele olha o ofertante também, como nós estamos nos preparando para isso. Um exemplo clássico é Caim. Ele olha a oferta, mas ele olha o ofertante também. O problema lá de Caim não era a oferta que ele trouxe, não era a diferença. Tem algumas pessoas que falam, mas não era a diferença da oferta que ele trouxe, era o coração e a intenção do coração de Caim. Ele queria ser aceito por Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, e a aceitação precisa primeiro partir do seu coração. Deus, ele fala para eles trazerem ali as ofertas, ele traz a oferta de qualquer forma, mas com seu coração totalmente distante de Deus. O Abel já não. E a gente consegue perceber que Caim queria ser aceito de qualquer forma, que ele, por uma inveja tomada, ele mata o irmão. Ele fala assim, olha, se você vai ser um atrapalho para você aceito, então você não serve, você tem que sair, eu tenho que me sobressair a você. E ele sobressai e foi matando o irmão, porque ele queria ser aceito de qualquer forma, e Deus, ele não vê só o nosso exterior, ele não vê ali um concorrente, o Abel era um concorrente, então ele não tem mais algo exterior para dificultá-lo ali. Deus, ele olha o nosso interior também. Só que ele olha ele olha o ofertante também, como é que nós nos preparamos para o culto. Né? E o apóstolo Paulo fala, olha, cuidado com essa forma. Ele não fala para as mulheres não se arrumarem. Isso é exatamente o contrário, mas tem que se arrumar sim. Né? Tem que estar bem, principalmente as meninas aí que estão solteiras, os meninos também, né? Imagina você chegar relaxado, né, nos lugares, não é isso que ele está falando. E Deus também não se agrada disso. Nós temos que cuidar do nosso templo, do templo do Espírito Santo, se vestir, mas a questão é cuidar com a sensualidade, né? Não só a mulher, mas o homem também, mas aqui ele está trabalhando um contexto que existia aqui, nessa época, como que acontecia. E lembra que eu falei que existiam falsos mestres que estavam trabalhando com prosperidade? Eles influenciavam as pessoas, até as mulheres mesmo, a mostrarem a sua prosperidade, mostrar o quanto elas são prósperas, o quanto elas são ricas, o quanto dinheiro elas têm com essas coisas dentro da igreja. Os falsos mestres estavam ensinando isso também naquela época. Por isso que o apóstolo Paulo começa a falar sobre essa doutrina, começa a falar sobre doutrina antes ali, como deve se orar, como deve se portar, o cuidado com a palavra de Deus. Percebe como nós temos que fazer a leitura, entender a crescente, o que o apóstolo Paulo está falando? Aqui, dentro dessa carta, já dá para entender que ele está falando para cuidar, né? Porque já tinha um pano de fundo ali, porque a gente precisa entender o contexto. Já estava falando sobre os falsos mestres. Olha, cuidado. Não é assim que você vai se achegar a Deus e mostrar que Deus te prospera. Né? Não é mostrando todas as suas riquezas dentro ali, ou chamando a atenção para si. Não é assim. Não é assim que o cristão deve se portar. Ele trabalha isso com as mulheres nessa questão. Ele continua. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Aqui também está dentro do contexto que ele começa a mostrar, né, como a gente leu lá em 1 Coríntios 11, uma insubordinação entre os homens e as mulheres, quando da mulher aquele ser igual ao homem na sua forma, até mesmo, lembra de carne sacrificada a ídolos, que o pessoal ia lá e começava a comer porque conhecia a Deus, e ele fala, olha, cuidado para você não ferir a pessoa mais fraca. Então, as pessoas começam ali a fazer de qualquer forma e começa a tirar a decência e a ordem do culto. Então, assim, dentro deste contexto aqui, entenda, porque a gente consegue perceber em outras áreas, quanto lá em Atos 18, 26, a gente vê Priscila e Áquila ensinando Apolo. Então, a mulher não fica, a gente vê profetisas em Atos que a mulher fala, a mulher não é proibida de falar e nem de ensinar. Tito 2:3 mostra que a mulher tem que ensinar. Então, ela não é proibida de ensinar, nem proibida de ensinar o homem. Mas dentro desse contexto aqui fala assim, olha, porque toda mulher seja submissa e aprenda ao seu marido. Porque ali dentro da época, as mulheres estavam se levantando e querendo tomar autoridade que já existia ali dentro da igreja. Tanto que o apóstolo Paulo fala para o pessoal respeitar Timóteo, porque Timóteo era novo, e a autoridade estava sobre ele, independente da sua idade.
e que era para Timóteo entender essa autoridade dele. Outra coisa estava acontecendo, os falsos mestres já começam a falar que não precisa haver casamento, que as mulheres não precisam casar, que os homens não precisam casar, a gente vai ler isso mais para frente. Então o apóstolo Paulo já vem combatendo isso também. Fala, olha, sejam submissas, né, ao seu marido, aprendam em silêncio. Essa questão não quer dizer que elas não possam falar. Por exemplo, dentro da nossa igreja, não existem mulheres que dão EBD? A própria esposa do Dado, a Marinete, dá EBD e não ensina só mulheres, ensina homens. Esse não é um problema. O problema era insubordinação que havia aqui, papéis querendo serem mudados. O silêncio hoje, vocês podem concordar comigo, não é sinal de submissão. Ou é? Você pode falar para alguém ficar em silêncio, ele ser insubmisso. Isso não é um sinal de submissão, mas aqui dentro desse contexto era. Porque elas estavam se levantando contra as autoridades ali, falando em momentos que não deviam ser falados. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo também fala do culto, sobre oração em línguas, que a galera começava a levantar e orar e profetizar, o apóstolo Paulo falou, opa, para. No máximo 3, seria bom se fosse um só, mas no máximo 3, não mais do que isso, não vira bagunça. E era isso que estava virando aqui. Estava virando uma bagunça, e pessoas, e homens, e mulheres, um tentando tomar o papel do outro. O apóstolo Paulo mostra e coloca, e como o próprio Jesus faz, coloca a mulher dentro da sociedade como um papel integrante e olha para o ser humano, porque o ser humano é igual em importância, mas cada um com o seu papel. Nós temos que entender que nós temos os nossos papéis separados. O homem, a mulher, ela tem umas qualidades e umas particularidades que o homem não tem. E o homem é a mesma coisa da mulher. Uma frase maravilhosa que eu tenho para mim, que eu sempre levo, é que a mulher não veio fazer o que o homem pode fazer, a mulher veio fazer o que o homem não é capaz de fazer. As mulheres estão no mundo para fazer o que o homem não é capaz de fazer, não para fazer o que o homem é capaz de fazer. Mulheres fazem coisas que homens não são capazes de fazer. Esse é o papel, e o homem também. Mas que a gente possa entender que as mulheres estão no mundo para fazer o que os homens não são capazes de fazer. Claro que elas fazem coisas que os homens são capazes, mas elas fazem coisas que os homens não são capazes. Essa é uma grande questão. A igualdade, a gente entende uma igualdade de importância, é uma igualdade civil. Isso aí não é um argumento, a questão é os atributos aqui que o homem e a mulher têm, cada um tem atributos diferentes. Entende? E ele continua falando aqui, ele fala assim, olha, a questão da autoridade, que esse era um momento de respeito sobre a autoridade. Lembra que eu falei sobre a autoridade, ele está falando de autoridade desde o início? Que eles não podiam nem ser insubmissos com a autoridade de Nero e tal, por mais difícil que seja. Então ele está falando sobre a autoridade também, veja a crescente ele falando sobre a autoridade, ele fala as esferas de autoridade. E aqui dentro de Éfeso, como que deveria se portar, porque ele faz a leitura daquela época, o problema que estava acontecendo naquela época. O apóstolo Paulo traz respostas para aquela época. Hoje, por exemplo, você falar assim, que uma mulher precisa ir de véu na igreja, isso não é uma resposta para a sociedade hoje. Não é o grande problema hoje. Por exemplo, que as mulheres não podem fazer trança. Não é um problema fazer trança. O problema era o intuito da trança aqui na época. E por que elas faziam? Entende? Na época eram coisas assim colossais. Quanto maior o cabelo fosse, quanto maior a trança, quanto maior a forma de chamar a atenção. Hoje as pessoas chamam a atenção de outras formas. Entende? O apóstolo Paulo está respondendo perguntas da época. E nós somos uma igreja reformada. E o nosso lema é reformado, sempre reformando. Existem respostas lá do século XVI que não são mais respostas para hoje. E às vezes, como a Paula falou, as pessoas colocam textos dentro das redes sociais ali, que são respostas que não são para hoje. A gente precisa ver, a essência é a mesma, Mas você vai chegar para uma igreja e falar assim, olha, agora todas as mulheres precisam usar véu porque vocês precisam se diferenciar das que são prostitutas. Não faz sentido, entendeu? Mas para a época ali, para Paulo fazer sentido. Para os homens não terem cabelo comprido numa determinada região. Faz sentido. Quem faz missão e vai para alguns lugares, eles têm que se adequar a alguns métodos e meios e forma cultural da missão, porque senão ele vai causar um ruído e causar até um escândalo, e causar uma dificuldade. Tem igreja que mulheres usam véu e sentam separados dos homens por ter pego esse bloco de... também. Porque pega a questão da diferença, eles pegam que a mulher tem que ser diferente do homem, né? Mas, por exemplo, dentro da época aqui, os trajes do homem e da mulher eram iguais, eram bem parecidos. O homem não usava terno nessa época, né? Não usava calça. Eles usavam também como se fosse uma batina, uma bata, da mesma forma que a mulher. O que diferenciava era o seu cabelo,
os seus acessórios e alguns acessórios sobre a sua roupa. Mas a roupa do homem e da mulher era praticamente igual. O homem e a mulher usavam um saião ali, que era da época, um vestidão, né? Então existem algumas, e isso é muito interessante, Hanna, de se falar, porque às vezes é dentro dessa questão que eu disse, né? Interpretam à risca, interpretam literalmente coisas que eram para um contexto, né? E dentro de um recorte, né? Por isso que a Bíblia ela é completa. A gente interpreta ela numa completude. Ela não é um recorte, né? Por a gente lê o Antigo Testamento, vendo Jesus no Antigo Testamento todo, porque ela é completa, ela não é um recorte. Se a gente for pegar vários recortes, existirão várias heresias, né? Eu não lembro quem falava, acho que o Rubem Alves falava que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque as pessoas pegam recortes e fazem doutrinas em cima de alguns recortes, né? Não sei se vocês lembram de uma história do Fantástico, o cara pega um texto de Oséias e fala assim, pega a mulher adúltera de seu marido e traga para casa, né? E cuide, alguma coisa assim. E ele pega e tira o acento, né? Pega a mulher adúltera, né? Ele fala, pega a mulher de seu amigo e adultera, né? E ele fez isso numa doutrina, adulterou com a mulher do amigo, né? Então, eles pegam e mudam algumas coisas, ou pegam algumas palavras ali, né? Você vê que isso daí foi um erro de interpretação crasso, de leitura mesmo, né? De gramática mesmo. Mas algumas pessoas pegam alguns contextos e formam uma doutrina, isso é perigoso. Né? Imagina fazer uma doutrina aqui hoje só em cima desse texto, sem entender todo o pano de fundo, sem entender toda a crescente que o apóstolo Paulo está ensinando, e sem pegar Efésios, que ele já traz e tira a mulher de uma posição de coisa, para uma posição de ser humano igual, onde o marido tem que morrer por esse ser humano igual a ele tem que dar vida. Você não dá uma vida por uma coisa. É claro que hoje tem pessoas que adoram coisas, mas você não dá uma vida por um carro. Tá? Tanto que quando acontece algum acidente, você fala, graças a Deus, só foi bem material, só foi coisas. Né? Mas se você perde um ente, isso arrebenta o seu coração. E Jesus fala, Paulo fala, olha, dê a vida pela sua esposa. Você tem que dar a vida para sua esposa, porque ela é importante, igual você, como Cristo amou a igreja. Então, isso é algo interessante, né? E continuando aqui, já passei acho que 1 minuto, ele começa a falar assim, olha, como eu disse, o silêncio hoje não é significado de submissão. Não significa ser submisso, né, hoje o silêncio. Então, hoje nós temos várias mulheres que ensinam. A questão é o entendimento da autoridade, né, que não deve ser mudado e nem usurpado, né, nem o homem da mulher e nem a mulher do homem. Cada um tem a sua responsabilidade. Tanto quando o apóstolo Paulo ele continua falando assim, olha, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso. Interessante que às vezes também você pega aqui esse texto, mas a gente às vezes esquece, né, que o apóstolo Paulo desce além em Adão. Se for ver lá Romanos 5, 12 e 19, fala, olha, o pecado entrou por causa do homem, por causa de Adão. Né? Depois ele vai lá e fala 1 Coríntios 15, 21 e 22, que o pecado entrou por causa de um homem, por causa de Adão. A culpa é de Adão. E de Eva também, a culpa é dos dois. Só que ele fala que, olha, a mulher, devido a essa mudança de autoridade, um querendo usurpar o papel do outro, houve um problema, houve a queda, a mulher foi iludida, foi enganada. O homem não foi? Foi também. Mas por quê? Porque mudou essa ordem natural das coisas, onde Deus colocou para o homem a autoridade e o cuidado do jardim. Adão se descuidou, o papel de Adão era cuidar do jardim e da sua mulher, instruí-la, né, na palavra, instruí-la em todas as coisas e ter o cuidado sobre ela. Tanto que a serpente enganou Eva teologicamente. Foi na teologia que a serpente enganou Eva. Ele fala assim, é verdade que você não pode comer de nenhuma dos frutos aqui? Ele falou, não posso só comer nem tocar dessa daqui. Ele falou, olha, certamente, se você comer, você vai ser igual a Deus, você não vai morrer. O que a serpente faz? Vai na teologia e ataca o caráter de Deus, diretamente de Deus. Adão era responsável pelo ensino e Adão não ensinou ela como deveria ensinar. Não trouxe esse ensinamento para ela. Esse era o papel dele, Deus deu esse papel para ele. E ela foi enganada por quê? Porque culpa dele também, ou culpa dele que ele estava fora. Então, e percebam isso, entendam isso.
Satanás ele vai atacar na teologia, ele vai atacar contra o caráter de Deus, ele vai atacar sobre a pessoa de Deus. Ele vai pegar e falar assim, olha, tá vendo como Deus não ama a mulher? Como não? Jesus, dentro de 2000 anos, foi quem inseriu a mulher na sociedade. Foi Jesus que trouxe importância para a mulher, sim. Jesus, ele, como a Paulo foi contracultural ali. Ele caminhava com mulheres, mulheres sustentavam seu ministério. Uma mulher entrou e beijou os seus pés, uma mulher mal falada, né? Entra e beija seus pés, ele vai lá para uma mulher viúva que perde seu filho, vai lá para ressuscitar a mulher, o filho, porque naquela época a mulher que perdia ela não tinha mais marido, não tinha mais filho, não tinha ninguém por ela. O que Jesus faz? Dentro daquela época ela precisava do filho, para que ela tivesse uma resposta, um sustento. O que Jesus faz? O sustento naquela época era ter um filho, ele vai lá e ressuscita o filho. Porque a importância dos dois, daquela vida daquele menino e daquela mulher. Ele insere de novo aquela, tá vendo como ele insere de novo aquela mulher na sociedade, que dentro da sociedade ela seria exclusa, que ela seria uma viúva que viveria mendigando, ou por não ter outras pessoas para cuidar dela, ela ficaria largada. Quando o próprio Jesus fala assim, olha, deixa as criancinhas entrarem, porque delas também é o reino dos céus. Por que eles faziam isso? Porque eles também não, dentro de um contexto grego-judaico ali, helenístico, né, que era da época, eles não viam também os meninos, as crianças, os homens, as menininhas, os menininhos, como pessoas de igual forma, havia pessoas menos importantes. Jesus traz a importância para todos, principalmente para a mulher. Se tem alguém que insere a mulher dentro da sociedade, dentro da religião, dentro da espiritualidade, que mostra a importância dos dois igual, essa pessoa é Jesus. É Jesus. E por quê? Porque Jesus se importa com o ser humano. Hoje a gente vê muitas ideologias que eles se importam com a ideologia, não com o ser humano. Se a mulher for contrária a essa ideologia, ela não serve, parece que ela não é mulher. Se o negro não se importa com aquela ideologia, ele não é negro. Por quê? Porque a preocupação não está com o ser humano, está com o movimento. Jesus não se preocupa com o movimento, ele se preocupa com o ser humano. Ele se preocupa com o homem. E o cristão também. Se preocupa com o homem, com o ser humano, com a criança, com o deficiente, com todo mundo. Era isso que cristãos faziam aqui quando crianças e mulheres eram abandonadas. Eles davam respaldo. O apóstolo Paulo fala, olha, vocês têm que dar respaldo para as viúvas. Porque aqui dentro dessa época ninguém dá respaldo. Vocês têm que dar respaldo para as viúvas. Vocês têm que cuidar das viúvas aqui, ó. A gente tem que cuidar das viúvas, temos que sustentá-las, porque não tem ninguém por elas. Insere de novo a mulher na sociedade. O apóstolo Paulo faz isso. Insere uma mulher que estaria exclusa, que poderia passar necessidade, não teria ninguém por ela, insere. Olha, e quem que faz isso? A igreja. Jesus. E você está vendo como que Paulo coloca? Ele coloca aqui dentro de um contexto de rebeldia da mulher, de uma mudança de posição. Né? E tanto que ele fala assim, então quer dizer que, sei lá, a mulher será salva por ser mãe, pela sua missão de ser mãe. Não, você vê a continuidade, que ó, Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, quando ele está falando da mulher, está falando de Eva, caiu em transgressão, mas será preservada através da sua missão de mãe. Por quê? Porque Jesus, logo depois que existe a queda, a gente estudou lá o proto-evangelho, em Gênesis 3,15, Jesus fala que da mulher será a semente que esmagará a cabeça da serpente, é da mulher que vai vir o Salvador, foi da mulher que veio Jesus. Essa mesma mulher que errou, que pecou, será salva pela sua missão de ser mãe, porque ela dará a vida ao Salvador. E ela dá vida ao mediador. Se a gente for voltar ao texto, como a gente estava lendo aqui, ele fala sobre a prática da oração para todos os homens e um só mediador. Ele volta de novo a esse mediador que é Jesus, que é nessa missão de ser mãe, que foi lá, que ele volta lá em Gênesis, ele fala sobre a mulher ter tido filho, e Jesus veio e salvou todas as pessoas, a mulher, através dessa missão de Eva. Ela errou sim, mas ela foi salva pela sua missão de ser mãe. O papel dela, o homem não pode ser mãe. Tá entendendo? Era o papel dela. Dentro do papel dela, ela trouxe o Salvador, que era gerar filho. Tá vendo como cada um tem o seu papel? E a importância é a mesma e nenhum vive sem o outro? Essa é a grande questão. Parece que um quer ser mais importante do que o outro. O apóstolo Paulo quebra isso entre judeu, gentil, homem e mulher. Ele está trazendo dentro desse contexto todas as diferenças. Hoje, o que nós temos que trazer entre brancos e pretos, entre pobres e ricos, é o que temos hoje. Entre a questão do feminismo e o machismo, sei lá se existe esse movimento, dentro dos movimentos. Quem parte é o homem, quem faz partido é o homem. Jesus une. Jesus traz união. Jesus unifica. O homem parte, Jesus une. Eu passei do tempo aqui, mas alguém tem alguma coisa que queira falar, alguma coisa que queira perguntar? Dei uma corrida aqui, um complemento.
Nada, todo mundo com fome, querendo almoçar. Passei 7 minutos aqui, desculpa, pessoal. Nada? Eu Bom. tinha umas dúvidas, Alan, mas conforme você foi falando, as minhas dúvidas foram respondidas. Então, tudo certo. Legal, graças a Deus. Muito bom. Então, já que ninguém tem nenhuma consideração final, vamos orar então. Pedir para Lari Volpini orar para nós. Pode ser, Lari? Oi, pode ser sim. Pode. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela oportunidade de todos nós estarmos aqui hoje aprendendo um pouco mais sobre Ti e te vendo sobre uma nova luz. Acho que a aula de hoje acrescentou muito para todos e eu agradeço essa oportunidade que a gente teve de se reunir, abençoa a todos que também não puderam estar aqui, por qualquer motivo que seja, e esteja conosco no restante desse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de eu passar aqui para o recado da diretoria, só gostaria de informar que hoje vai ser a última aula que eu estarei dando. Eu mandei no grupo. Eu vou estar retornando para Cascavel segunda-feira que vem, que é a minha cidade de origem, a igreja de origem, né, que me enviou. Então, eu estarei retornando devido à necessidade da igreja, até pelas nossas aulas estarem à distância, né? Então, nossas aulas estão de forma remota. Então, eu estarei retornando para Cascavel segunda-feira, que é para estar trabalhando lá. Então, vou estar estudando e já trabalhando, provavelmente, para ficar como um pastor auxiliar lá o ano que vem. E com a minha saída, né, entrará o seminarista Felipe, que é dos adolescentes. Então, ele estará ajudando e auxiliando na mocidade, junto, né, com o pastor Flávio e a diretoria aqui. Então, o seminarista que estará cuidando, ajudando, né, agora será o seminarista Felipe, que é um excelente homem, cara, muito gente boa. Ele não está aqui hoje, acho que ele teve um compromisso, mas semana que vem ele já está presente conosco. Grande seminarista Felipe. Eu acho que é isso. Foi um prazer enorme dar aula para vocês, participar com vocês de todas as programações, né? Eu sei que estou dando uma despedida aqui na EBD, mas a gente vai se ver ainda domingo que vem e hoje à noite, né, para quem for, e sábado na programação do Reflexo. Então, agradeço a todos vocês pela paciência, pela paciência das brincadeiras, né? Que fazia as piadas sem graça e mesmo assim vocês riam por misericórdia. Então, Deus abençoe a todos. E eu gostaria de passar, então, para a Camilinha. Tem algum recado da diretoria? Alan, você vai fazer muita falta pra gente.